impressiona a falta de caridade dos discípulos de Jesus no Evangelho de hoje. Jesus tinha acabado de falar o que ia acontecer, que ele seria morto, e os discípulos, em vez de falarem pelo caminho sobre algum plano para proteger Jesus, alguma coisa assim, eles vinham discutindo quem era o maior. Isso se entende porque Aristóteles já dizia: queres conhecer o homem? Dá-lhe poder. Nós temos essa tendência à soberba, a gostar de aparecer, querer ser o centro das atenções, dominar. Gostamos de elogios e aplausos. Nós cristãos, a partir da Sagrada Escritura, entendemos que Deus rege a vida segundo um plano perfeitíssimo. Olhai para o céu e vede quem criou todas estas coisas. Como diz a Escritura, Deus faz tudo com peso e medida. Tudo é perfeito. Tudo sai perfeito das mãos de Deus. Aquela pessoa que a gente não gosta, ela saiu perfeita das mãos de Deus. Ela se perverteu por influência do mundo, por influência do diabo, deixou-se levar pela concupiscência, mas no fundo são escolhas, porque nós nascemos livres. O que é a perfeição, segundo a filosofia? Um ser é perfeito quando ele realiza a sua essência. Eu vou dar um exemplo concreto. Uma cadeira é perfeita quando ela funciona como cadeira, plenamente. Qual é a essência de uma cadeira? Qual é a essência que a cadeira tem que plenamente realizar? É ter pernas, 2, 3, 4, pode ser uma só, bem grossa. Ter um assento, que pode ser triangular, quadrado, redondo. Um encosto, pode ter o formato que for. Tanto o encosto, quanto o assento, quanto as pernas podem ser de ferro, de plástico, pode ser cada um de um material. Teve encosto, assento e pernas, é cadeira. Perfeitamente cadeira. Tudo que Deus faz, cumpre um fim. Tudo na natureza está encaixado segundo esse princípio da finalidade que vem de Deus. E a beleza da natureza está justamente nessa conformidade com o projeto de Deus. Deus, que é o autor da inteligência, Deus, que é o autor da bondade. Tudo que Ele quer é o nosso bem. Por isso Ele criou todas as coisas boas. Tudo é perfeito em função do nosso bem. E assim nós devemos ser imagem e semelhança de Deus. Deus quer o nosso bem, nós devemos querer o bem nosso e de todos os demais. Até porque a própria salvação, ela é individual e coletiva. Ela é individual porque eu sou responsável pela minha própria salvação. E ela é coletiva porque eu preciso dos outros para me salvar. Na medida em que é o pobre
a quem eu dou esmola, que me permite exercer essa virtude da caridade. Pois bem, nós fomos então pensados por Deus e temos um encaixe na natureza. E não é porque temos livre-arbítrio que vai ser diferente. Tem gente que diz, não, na natureza as plantas, os animais não pensam, mas nós pensamos. Nós pensamos justamente para chegar a essas conclusões. De que o mundo vai ser tanto mais perfeito, tanto melhor, quanto mais nós nos conformarmos ao projeto daquele que fez tudo tão perfeito, tudo tão lindo, tudo com peso e com medida. Então é na intimidade com Deus, na oração, na Eucaristia, nos retiros, nas adorações, que nós vamos saber onde Ele nos quer. Deus vai nos conduzindo. Agora, quem não tem tempo para Deus, simplesmente fica à deriva. É um barco solto no mar. E por isso, tanta gente infeliz no mundo de hoje. Porque estão literalmente desorientados. Não estão orientados para Deus. Não tem um substrato firme sobre o qual assentar a sua existência. Hoje, quantas pessoas não tomam decisões com base nos seus afetos desordenados por poder, por status, por dinheiro? As decisões profissionais, sobretudo. O que conta é muito mais isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha primeira vocação foi ser diplomata. Eu fui praticamente criado para ser diplomata. Aos 15 anos eu falava 4 línguas. Era o sonho da minha mãe que eu fosse diplomata. E eu admirava essa carreira. Porém, quando eu fui me aprofundar um pouco mais, eu vi que não era para mim. Por uma série de motivos que não vem ao caso aqui. Mas eu entendia que eu não poderia abraçar uma carreira só por causa do seu status, só porque eu ganharia ali muito bem. Porque eu comecei a ver outras questões, no meu caso particular. E vejam que tem pessoas que vão pensar diferente, obviamente. E nós precisamos de todas as profissões. O mundo funciona bem porque o próprio Deus chama um a ser bombeiro. Quantas pessoas vão falar, nossa, que loucura ser bombeiro, o PM está arriscando a vida todos os dias? Só quem é bombeiro sabe o que é esse chamado de Deus dentro de si. Nossa, como é que você consegue ser professor ganhando tão pouco? Só quem é professor sabe a alegria, o prazer de ser professor. Então existe um chamado à diplomacia também, que eu não tinha. E como eu descobri que não era o meu caminho? Porque na época eu achava que Deus me chamava ao matrimônio. E eu me preocupava, poxa, meus filhos vão ficar mudando de endereço a cada 4, 5 anos. Uma hora está lá em Paris, outra hora está lá em Moçambique. Mudança de clima, mudança de cultura, mudança de tudo. Acho que vai ser complicado, uma mulher que vai ter que viver em função da minha profissão. Não, não quero. Porque havia, a meu entender, um bem maior em jogo. Então, é sempre em função do bem maior que nós devemos tomar as nossas decisões.
Bom, eu não sabia que aos pouquinhos Deus estava me conduzindo para o sacerdócio. Inclusive, eu sou embaixador de Cristo. Foi mal. Só depois é que eu fui ver. Engraçado, o sonho do meu pai era que um dos filhos fosse militar. Ele nunca externou isso, mas a gente via, né? E minha mãe queria que eu fosse diplomata. E eis que eu sou capelão militar. Sem querer, nunca imaginei que de repente, né, estaria aí realizando o sonho dos dois. Mas não foi isso que me trouxe para cá, né? Eu quero deixar muito claro. Isso foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Eu nunca nem imaginei que iria ser capelão militar. Eu estava numa congregação de missionários, e eis que eu estou aqui. E eu sempre digo, estou aqui felicíssimo. Passei por muitas cruzes. Se eu contar como foi a minha vida, foi um subir e descer, começar, recomeçar. Mas é assim. Vamos entender que no reino de Deus é assim. E nós podemos ter certeza, e eu estou dando meu testemunho aqui, que com Deus sempre o produto é melhor do que a encomenda. Eu não teria tido a capacidade de rezar pelo que eu tenho hoje, não por causa de bens materiais, não é isso. É em função do sacerdócio que eu tenho podido desenvolver aqui dentro, as oportunidades todas que Deus tem me dado aqui dentro, de apostolado, de crescimento pessoal. Então, por isso, ouçam a voz da experiência. Tudo bem, eu não tenho tanta experiência quanto muitos aqui, eu tenho só 52 anos de idade. Carinha de 15, corpo de 70, mais 52. Tá? Então, meus irmãos, vejam que a loucura humana chegou ao ponto de negar o sexo biológico na ideologia de gênero. O que a ideologia de gênero diz? Que ser homem ou mulher é uma escolha. Ou seja, nega-se a biologia, porque na biologia só tem duas possibilidades. Ou é cromossomo XX ou é XY, acabou. Tá? Não estou aqui falando da questão da homossexualidade, não é esse o meu ponto. Vejam bem. Eu estou falando de uma ideologia que é proposta e que é contrária ao que Deus estabeleceu. Portanto, contrária à vontade de Deus, contrária à sabedoria de Deus. Nós, homens, é que sabemos o que é melhor para nós, não é Deus. E assim o homem começa a descer a ladeira. Imaginem só, eu gosto desse exemplo. Se as plantas e os bichos tivessem o mesmo livre-arbítrio nosso. Imagina, você ia chegar lá, na sua hortinha, oi, vou comer um morango hoje. Bora comer um moranguinho com chantilly, domingo, né? Vamos. Aí você chega lá, de repente, está lá no seu pé de morango uma jaca. Aí a jaca chega e fala, está olhando o quê? Cansei de ser morango. Agora eu quero ser grande, eu quero ser jaca. Exalar esse perfume. Perfume? Que a jaca tem. Aí você, meu Deus, vou me consolar agora com o meu cachorrinho Lulu. Aí você vai procurar o Lulu. E o Lulu chega de cima da árvore e fala, está procurando quem? Lulu? Estou aqui, sou macaco agora. Cansei de ser shih tzu. Passar a vida inteira com aquele pelo diante dos meus olhos. Eu agora enxergo a vida melhor. Pulo de árvore para árvore. Já pensaram a desgraceira que ia ser? Então, não, é uma história fantástica, mas que mostra a gravidade, a importância de critérios de discernimento para a vida do homem.
que estão no manual de instruções, chamado Bíblia, que ninguém quer ler, que ninguém conhece, e todo mundo quer ser feliz. Não vai ser feliz. A felicidade fora do projeto de Deus, ela é aparente, ela é por um tempo. É igual a felicidade do embriagado. Ele está encachaçado, ele ri, tá, tem força, né? Manda a mulher para o inferno. Ele faz tudo que ele não faz quando está sóbrio. Tá? Agora, no dia seguinte, vem o preço. Está lá a mulher com rolo de macarrão. Vem o vômito, passa mal. E ao longo dos anos, bebendo, vem a cirrose, vem o câncer. E assim é o homem no pecado. O pecado só conduz à morte. Vejam que depressão não é uma espécie de morte? Hein, Daniela, você que se curou da depressão? Daniela se curou da depressão aqui na capelania, não foi? Através da catequese, sim ou não? Porque seguiu exatamente o que eu estou falando aqui, sim ou não? Olha aí, ó. Quanto tempo? Mais ou menos 1 ano, não foi? O seu processo? Está aí a família dela aqui, ó, dando testemunho. E hoje eu tive notícia de mais uma que se curou, porque entrou no caminho. Escolha o que você quer. Bater cabeça? A sua fé está em quem? Em Freud? Em Nietzsche? Em Schopenhauer? A nossa fé está em Jesus Cristo. Incomparável. Se nós formos olhar pelo prisma da psicologia, bom, Mark Baker escreveu, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Então, é desse divã que nós precisamos. Nós não precisamos de revoluções como as que já tivemos, que alguma coisa resolveram, mas não resolveram definitivamente os problemas humanos. Nós precisamos da revolução do amor. Essa sim, transforma. Hoje, nós temos bem nitidamente, na liturgia da palavra, o tema da inveja. Segunda leitura, no início. 3º capítulo do Evangelho da Epístola de São Tiago, versículo 16. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Então, um aspecto a ressaltar com relação à inveja é que o invejoso não aceita o plano que Deus estabeleceu. Ele não aceita que haja pessoas melhores do que ele, mais inteligentes, mais virtuosas. E aí nós vemos a gravidade desse pecado a partir da própria rebelião dos anjos. Qual foi o pecado de Lúcifer? Foi a inveja. A inveja tem por base sempre a soberba. Na soberba, eu sou o melhor. Eu sei. A busca da própria excelência. Regozijar-se consigo mesmo. Então Lúcifer queria ser como Deus. E aí, caiu. Primeira morte de que se tem notícia na Bíblia foi por inveja. Caim matou Abel. Então, nós vamos falar sobre inveja. Existe uma diferença entre inveja, emulação e ciúme. E é importante esclarecer isso, porque muita gente se senta no confessionário sem entender essa diferença. Então, na inveja, eu me sinto mal pelo bem do outro.
Eu quero ver o outro privado desse bem. Eu não suporto que ele tenha esse bem. Pode ser um bem material, pode ser um bem espiritual, uma virtude. Na emulação, não. Na emulação, eu estou feliz pelo que o outro tem, apenas gostaria de ter a mesma coisa. Inveja é pecado e emulação não é. Na emulação, eu posso até querer superar aquela pessoa naquela virtude, mas não é porque eu compita com ela. A virtude dela não me faz mal, senão que ela me inspira. E eu acho tão bonita essa virtude que eu quero chegar ao máximo, ao píncaro. E o que vem a ser o ciúme? Bom, a inveja se refere ao bem de outrem, de outra pessoa. O ciúme se relaciona ao medo da perda do próprio bem. Então, eu tenho medo de perder a minha namorada, aí meu comportamento é ciumento, possessivo. Agora, o que a gente vai ver na inveja, no ciúme, são pessoas que não estão seguras de si, que têm um problema de baixa autoestima e que não sabem ser felizes com aquilo que têm. Isso é muito importante. A gente ser feliz com o que tem. Quem fica olhando para os lados, sempre vai ver alguém que está melhor e pode se sentir mal por isso. Ou alguém que está pior e pode até se revoltar contra Deus. Vira e mexe a gente escuta, por que Deus permite isso, aquilo, tal. Então, a gente, quando vir alguém que está melhor, deve procurar imitar essas pessoas, que elas sejam exemplos e modelos, sobretudo no que diz respeito a virtudes. E alguém que está pior, nós devemos ajudar. Então, não é para se sentir mal. Então, a inveja nasce do orgulho, porque não tolera superiores nem rivais. Seu objeto é, sobretudo, as qualidades brilhantes dos outros, mas podem ser até as virtudes alheias. E vejam que até na igreja acontece. Tem padre com inveja do outro, nas pastorais a gente vê. E quais são os sintomas, por assim dizer? Crítica, fofoca, calúnia. E cuidado com essas pessoas. Que essa pessoa que está criticando a outra, para você agora, vai estar criticando você depois para outro. Essa pessoa que é capaz de caluniar a outra, pode caluniar você. Então, nós não devemos dar espaço para a maledicência, que é falar mal dos outros. A pessoa começar, o fulano fala, escuta, melhor você conversar com ele. Partilhar comigo não vai acrescentar absolutamente nada. Inveja consentida é pecado grave. Olha aí. Muita gente não sabe disso. Uma coisa, cuidado, é a tentação de inveja. No primeiro momento a gente não sabe se o que está sentindo é inveja, é emulação. Então eu preciso entrar em mim e ver. O que essa virtude alheia, por exemplo, vamos pegar a inveja mais comum, causa em mim? É tristeza. Se é tristeza, é inveja. E eu tenho que começar logo o combate. Por quê? Porque só há o pecado grave a partir de um consentimento. Então, se eu sinto, o fato de sentir simplesmente, não será pecado. Enquanto essa inveja não virá um ato de sabotagem, não virá uma fofoca, não virá uma crítica, ela é apenas um sentimento. Enquanto eu, apesar de sentir,
vejo que está errado, e sobretudo se eu começo a rezar, pedindo a Deus humildade para tirar isso do meu coração. E aí eu já começo a falar dos remédios. Na hora que você sentir isso, comece a pedir a Deus que aumente no outro aquela virtude que ele tem. E aí, para mim, o melhor remédio para a inveja, para a soberba, vamos falar de soberba e seus filhotes, né? Porque da soberba brotam vaidade, orgulho, enfim. Chama-se Ladainha da Humildade. Vão para o nosso site, lá no Guia Devocional, e vocês vão ver. É uma oração maravilhosa. E aí é interessante que às vezes quando eu passo essa oração como penitência, tem gente que fala, padre, tem partes ali que eu não consegui rezar. Porque eu não me senti sincero falando aquelas coisas. Justamente aí, onde você empacar, aquilo que você não conseguir dizer da ladainha da humildade, mostra exatamente as feridas da sua alma, que pontos espirituais você precisa trabalhar. Por exemplo, quando eu digo na ladainha da humildade, do desejo de ser louvado, livrai-me, Senhor. Se isso me incomoda, é porque eu gosto de ser louvado. Aí eu vou precisar começar todo um caminho, no sentido de não fazer as coisas para aparecer, para ser louvado. Que os outros sejam preferidos a mim. Dai-me, Senhor, o desejo de... Dai-me, Senhor, a graça de desejá-lo. Ou seja, que as pessoas sejam preferidas. Que os outros procurem mais essas pessoas do que eu. Tem gente que vai empacar aí. Então, essa oração é maravilhosa. Até porque, de tanto rezar, vários elementos dela vão ficar na cabeça da gente. E aí, você está no seu trabalho, passando agora uma humilhação. Aí você começa a se sentir indignado. Eu não mereço isso. Aí vejam como as práticas devocionais vêm em nosso auxílio. Aí, de repente, a gente lembra da Via Sacra, que tem toda sexta-feira aqui na capelania, e que só eu e a Raquel fazemos. Não tem mais ninguém da comunidade. Aqui e ali aparece um gato pingado. Ninguém. Dona Suzete, desculpa, está aí. E Coronel Júnior, vem, desculpa, foi mal. É verdade ou não é? Só a gente. E aí, eu agora estou sendo humilhado, lembro da Via Sacra, caramba, Jesus foi muito mais humilhado. Lembro do que eu digo na ladainha da humildade, do temor de ser humilhado, livrai-me, Senhor. Pronto, acabou o assunto. E se não acabou, é um tema para resolver na direção espiritual, na leitura espiritual, na oração, na meditação. O que não pode é ficar esse incômodo. Então, quando a gente sentir essa tentação de inveja, é só começar esse caminho. De eu olhar para as virtudes dos outros, começar a rezar, para que aquela pessoa que eu invejo, brilhe naquela virtude que eu invejo. Isso é trabalhar o que Santo Inácio de Loyola chama de agere contra. É agir contra aquilo que vem ao meu coração. Agir contra a minha vontade. Eu vou para o polo oposto. Então, a inveja é pecado mortal porque se opõe à virtude da caridade. Acaba sendo uma espécie de revolta contra Deus, que não concedeu a mim o bem que eu vejo no outro. Seja um bem material, seja uma virtude, o que for. E quanto mais importante é o bem que se inveja, mais grave é o pecado. Então, se eu sinto inveja, mais uma vez, da virtude do outro, ou dos bens, do progresso espiritual do outro, é mais grave.
vai contra a virtude da caridade, porque a virtude da caridade é aquela que nos impele a desejar o máximo bem aos outros. Então, a inveja incita a maledicência, que é falar mal dos outros, calúnia, quando inventa uma mentira com relação ao outro para rebaixá-lo, ódio, conquista imoderada de riquezas, porque eu tenho que superar a pessoa que eu invejo, eu tenho que provar que eu sou melhor. Falta de paz, só coisa ruim. Cuidado, porque inveja não é traço de personalidade, é pecado capital. Então, por mais que de repente seja uma tendência na sua vida, tem gente que tem isso, constantemente. Então, entenda que tem cura. Mas a cura não é no divã do psicólogo. A cura é através dos remédios espirituais. Uma terapia até pode ajudar a enxergar uma situação ou a outra pessoa de outra maneira, mas ela não vai curar aquilo que é espiritual. Esse é o grande erro hoje em dia. As pessoas acham que terapia cura tudo. Basta ir para um terapeuta e está resolvido. Não está. O que é espiritual, terapeuta nenhum vai resolver. Não tem como. Pode ajudar. Tem questões em que a gente também não vai só rezar, só a oração não vai resolver. Aliás, vamos lá? Eu nem posso colocar limites à ação de Deus. Deus pode tudo. E Jesus sempre dizia, a tua fé te curou. Então, em último caso, sim, só a oração pode resolver. Mas é muito difícil que uma pessoa que esteja num grau de adoecimento chegue a esse nível de fé a ponto de resolver o seu problema só com a oração, só com a fé. E por isso que aí será necessário um terapeuta, muitas vezes, dependendo se é questão psiquiátrica, remédio. Então, eu faço esse alerta porque tem gente que é totalmente avessa a um psiquiatra. Não vou tomar remédio, eu não estou doido. Sendo que o remédio vai facilitar, o remédio vai ser a ponte para você se curar. Você tomou remédio, não foi? Parou de tomar depois? Pronto, olha aí. Então é burrice. Eu me lembro até daquela história, vamos ver se eu consigo contá-la aqui. O sujeito estava lá em alto mar, clamando a Deus, pedindo ajuda. Aí passou um sujeito no barco, aí o camarada falou, não, Deus vai me tirar daqui, eu tenho fé. Aí depois passou um cara no helicóptero, aí jogou a escada, não, Deus vai me tirar daqui. Resumindo, o camarada naquele clamor, entendendo que Deus poderia tudo, iria, sei lá, abrir as águas igual o mar vermelho e tal, acabou morrendo, chegou do outro lado lá, ficou chateado com Deus, poxa, eu clamei, eu pedi, só eu sei o tanto de fé que eu tive que você ia me tirar de lá. E aí Deus falou, eu mandei o barco, mandei o helicóptero. Mais ou menos assim a história. Então, muitas vezes Deus quer operar através de uma terapia, Ele quer operar através dos remédios. No livro do Eclesiástico, está claro que a medicina vem de Deus em auxílio do homem. Um outro aspecto interessante. Tem gente que se acha de um jeito que sempre cata um invejoso de plantão. Acha que as pessoas todas têm invejas dela ou dele. Cuidado, porque isso daí revela o quê? Pessoa autocentrada. Parece até que as pessoas estão esperando a vida da gente acontecer para nos invejar. Então veja, tudo isso é fruto de uma vida fora de foco. Qual é o foco? Qual deve ser o foco da vida do homem? Sede santos como vosso Pai nos céus é santo. E como é que a gente chega nisso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Eu não vou me preocupar se tem alguém com inveja de mim ou não, como também não vou sentir inveja. Quer dizer, eu posso até sentir, mas vou combater. A inveja para mim não será um problema. Será simplesmente uma tentação, como existem outras tentações, porque o ser humano, enquanto viver, ele será tentado. As tentações existem para o nosso crescimento. Quando Deus permite a ação do diabo, Ele vai me dar graça para resistir à tentação. E aí eu escolho se eu acolho a graça de Deus ou se eu acolho a tentação do demônio. De acordo com a minha escolha, é céu ou inferno no final dessa vida. Essa é a equação da vida. Um esclarecimento aqui com relação ao olho gordo. Quantas pessoas não se preocupam com o tal do olho gordo? Olho gordo não existe. Existe olho de gordo, está aqui um. Ó. Mas é porque hoje existe um fetiche com o diabo, que é uma coisa incrível. As pessoas às vezes chegam e falam, padre, me dá uma bênção aqui especial. Parece até que existem bênçãos diferentes. Tem aquela especial, que é a super bênção, né, que acaba com tudo. Então dá aqui uma bênção especial, porque, poxa, essa semana meu filho se machucou, meu marido foi despedido, né, eu recebi a notícia que não passei no concurso. Aí eu começo, seu filho se machucou, procure dar uma olhada na segurança da sua casa. Seu marido foi despedido, bom, se ele tiver um bom currículo, já já ele consegue outro emprego. Né? Se não, melhore o currículo para conseguir outro emprego. Não passou no concurso, estude mais. Então, as pessoas precisam ficar atribuindo ao demônio a culpa daquilo que lhes acontece. E elas se sentem confortadas com aquela oração, quanto mais teatral ela for, sai! Aí a pessoa, pronto, agora eu vou viver. Tudo isso é psicológico. Muitíssimo cuidado. Antes de mais nada, eu devo procurar ver como eu estou vivendo. Se por acaso os frutos amargos que eu estou colhendo não são consequência dos meus devaneios, dos meus desvarios, dos meus pecados. Nós precisamos assumir responsabilidade pelas nossas vidas, entendendo que para obtermos resultados vamos precisar de duas coisas: ação e oração. Então, tem gente que vive com medo dos invejosos. E eu digo a você, o invejoso não tem nenhum poder sobre você. Só se você começar a se preocupar com isso, começar a fugir dele, só se você der a ele o poder, só se você der à inveja dele o poder. Você começa a entrar numa piração psicológica, e aí tudo que lhe acontecer, você vai encaixar dentro da sua piração, e vai começar a deformar a leitura da vida. Esse é o ponto. E aí a gente vê católico supersticioso, que coloca em casa pé de arruda, espada de São Jorge, pimenteira, comigo ninguém pode. Pelo amor de Deus, para com isso. Sabe por quê? Porque ninguém pode nada contra uma pessoa que está revestida da couraça da graça. O que é isso? Está revestido da couraça da graça. Em primeiro lugar, está vivendo na graça de Deus, cumprindo os mandamentos. Porque a pessoa que está no pecado grave, ela é pet de Satanás. O diabo colocou a coleira no seu pescoço e leva você para onde ele quiser. Ele é quem está dominando. Aí ele vai exercer influência sobre as minhas paixões desordenadas. O mundo será o grande palco das tentações do inimigo.
E assim a gente vai acumulando pecado sobre pecado, vai caindo, ó. Então, primeira coisa, cumprir mandamentos. Segunda coisa, ter vida de oração. Sem mim nada podeis, diz Jesus. Terceiro, vida sacramental. Confissão frequente. Comunhão frequente. Porque na confissão eu lavo a minha alma. Eu começo de novo, eu me reabasteço. Eu ponho gasolina no meu carro espiritual. Juntamente com a adoração, com a Eucaristia, toda a Santa Missa. Se eu faço caridade, eu estou vivendo em Deus, quando faço caridade. A pessoa que busca conhecimento de Deus e de si na Sagrada Escritura, é uma pessoa que está procurando se superar a cada vez. Então, esses estão revestidos da couraça da graça. Não tem trabalho de macumba, feitiço, voodoo, nada que possa pegar em você. Se não, moçada, vamos fazer um raciocínio muito simples. Quem teria poder no mundo? Os macumbeiros, os adeptos do voodoo. Basta o camarada encasquetar com alguém, pronto, eu vou acabar com a vida daquela pessoa. Simples assim. Aí o mal é mais poderoso do que o bem. Deus está derrotado. Então, vamos parar com essa preocupação, com esse tipo de coisa. Isso é um pensamento supersticioso. E aí tem gente, meu Deus, católica, que anda com aquela figa da Bahia, né? Quem vai à Bahia tem lá a figa que traz boa sorte. A pessoa pendura uma figa no pescoço. Ou trevo de 4 folhas, porque a lenda diz que traz boa sorte. Nada disso traz boa sorte. Esse tipo de prática na nossa fé é pecado. Acreditar em pé de coelho, essas bobagens, eu não passo embaixo de escada, vi o gato preto, vou ter azar, nada disso vale para os católicos. Porque a nossa fé está em Deus. Veja aí, o salmo de hoje, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Acabou. Esse é o ponto. Muito cuidado quem gosta de se exibir. E aqui nós temos algo chamado redes sociais. Eu recebi uma mensagem um dia no WhatsApp, falando dos pecados capitais nas redes sociais. É interessante, né? Netflix pode ajudar na preguiça. A pessoa querer passar o dia inteiro assistindo filme. LinkedIn, soberba. É o site lá dos currículos, né, onde as pessoas mostram quem elas são. Tinder, que é pelo que me falaram, um aplicativo para encontros. Luxúria. Twitter, ira. iFood, gula. Instagram, vaidade. A inveja está onde? No Facebook. Então, muito cuidado. Quem fica aí em redes sociais, você está perdendo o seu tempo. Use um Facebook para encontrar um amigo que você não vê há muito tempo, ou para colocar a propaganda da sua empresa no Instagram. Agora tem gente que passa o dia inteiro se exibindo, batendo selfie, mostrando o que está comendo. E aí começa uma disputa boba, para ver quem está comendo melhor, quem está no lugar mais bonito, quem tem mais dinheiro, quem está com a gata mais linda. Loucura do mundo moderno. E aí, uma coisa assim é um conselho prudente. Cale-se sobre as suas coisas. Por quê? Porque aquilo que está na mente humana, o diabo não sabe.
Só quem entra aqui é Deus. Agora, a partir do momento que eu falo do que eu quero fazer, do que eu vou fazer, o diabo vai conhecer e ele pode usar demônios através de pessoas para me atrapalhar. Então, não tem o ditado que diz o segredo, o silêncio é o segredo do sucesso? Aí as pessoas fazem o quê? O oposto, se exibem nas redes sociais. Na primeira leitura, nós vemos o plano dos ímpios contra o justo. E é interessante aqui apontar para o seguinte: o santo prospera em absolutamente tudo que lhe acontece. É exatamente no desprezo dos outros que eu sofro com paciência, porque se eu me abalo, se eu fico triste, se eu fico arrasado, esse desprezo se perdeu. Agora, se eu fico inteiro, porque eu acredito que é o Senhor quem sustenta a minha vida, eu acredito, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu sou o que Deus pensa de mim, e não o que os outros pensam de mim. Se para mim o importante é impressionar, entre aspas, Deus, e não as pessoas, pode me desdenhar, pode me menosprezar, o que for. Jesus escutou do mau ladrão o quê? Se você é Deus, salve-se a si mesmo e nos salve. Então, essas provocações vão vir do mundo o tempo inteiro, para nos perturbar. Só que Jesus sabia qual era a sua missão, para onde ele estava indo, e ele ficou tranquilo. Sofreu, porém, é um sofrimento sustentado pela fé. Então, tem gente que fica preocupada, né? Nossa, os invejosos não podem saber que eu estou desempregado, não podem saber que eu vendi meu carro. Então, esse tipo de gente vive em função dos outros, da opinião alheia. Isso é uma prisão, é uma das piores prisões onde a gente pode se meter, é depender da aprovação dos outros, da opinião dos outros. De jeito nenhum. Quanta infelicidade advém daí. A nossa prosperidade, gente, é outra. A nossa prosperidade é a santidade. Remédios. Então, primeira coisa, rezar repreendendo esse tipo de pensamento. Mas não é ao modo protestante. Eu te repreendo, espírito de inveja, sai desse corpo que não te pertence. Não é isso. É simplesmente falar: Senhor, tira do meu coração esse sentimento. Santo anjo da minha guarda me ajuda a prestar mais atenção nos meus defeitos do que nos defeitos dos outros. A me alegrar com a virtude alheia. A procurar imitar essas pessoas. Senhor, obrigado, porque Tu colocaste este fulano na minha presença. E no fundo, isso que de ruim eu sinto com relação à virtude dele, no fundo, é um desejo que eu não quero admitir que tenho dessa virtude. Então concede-me ser virtuoso como ele. Por aí vai. Mas muitas vezes a gente não toma tempo para trabalhar as tentações dessa maneira, porque vivemos dissipados. A gente vive num corre-corre. Não temos tempo para a espiritualidade. Peça sempre a virtude da humildade, tão importante para a nossa salvação. Então, é por aí que vai. Pedir ainda mais virtudes para o invejado, para a pessoa que eu invejo. Louvar a Deus por ele. Procurar imitar essa virtude, mas não para querer ser melhor,
do que essa pessoa, senão para que Deus seja mais honrado, na medida em que não vai ser só um com a virtude, serão dois, porque eu vou procurar ser tão virtuoso quanto, para a maior honra e glória de Deus. Falar bem do invejado. Melhor maneira de você trabalhar, tirar a inveja, é você sempre elogiar e falar bem. Por quê? Porque qual é o ímpeto? É falar mal, é criticar, ouvir alguém falando mal e falar mais mal ainda. Tá? Isso é o ad e contra de Santo Inácio de Loyola em ação. E eu termino com uma reflexão que vai nos ajudar muito nesse sentido. O silêncio é um momento em que a criatura se cala, mas o Espírito fala. Calar sobre os defeitos dos outros é caridade. Calar quando a gente está sofrendo é heroísmo. Calar diante do sofrimento alheio é covardia. Calar diante da injustiça é fraqueza. Calar quando o outro está falando é delicadeza. Calar quando o outro espera uma palavra é omissão. Calar e não falar palavras inúteis é penitência. Calar quando não há necessidade de falar é prudência. Calar diante do mistério que não entendemos é sabedoria. Calar sobre sua própria pessoa é humildade. E santidade é fazer o bem quando ninguém está olhando. Se a gente se centrar nisso aí, está tudo bem. Teremos paz interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.